Boa noite, meus irmãos, graça e paz, Deus abençoe a nossa noite. Chegamos aqui hoje, sexta-feira, dia 28, para gravar mais um vídeo do canal, para nós finalizarmos a semana falando sobre a adoração, né? Como eu falei esses dias para trás, a adoração é nosso estilo de vida, como nós adoramos a Deus, em todas as maneiras, né? Quando nós acordamos, quando nós levantamos, ao deitar, ao andar, ao trabalhar, ao caminhar, ao fazer um exercício, na empresa, na rua, nós precisamos glorificar a Deus. João, capítulo 15, versículo 8, a Bíblia fala assim, que Deus ele é glorificado quando nós trazemos frutos. Quando as pessoas olham para mim, olham para você e vê diferença em nós, vê o nosso falar, vê o nosso comportamento. Não que nós somos perfeitos, nós não somos perfeitos, nós sabemos que nós somos falhos, pecadores, mas nós queremos ser mudados, sermos transformados. Então, o caminho que eu sempre falo para nós sermos mudados e transformados é através da palavra. João 15, versículo 3, a Bíblia fala assim, que vós já estáis limpos pela palavra. Jesus ele fala. Então, a adoração, João 4, 23, onde a Bíblia fala assim, que o Pai está à procura dos verdadeiros adoradores, que adoram Ele em espírito e em verdade. Então, é como eu falei, não é estar na plataforma, não é estar no lugar de destaque, que é só lá que é o lugar de adorar, não. Nós precisamos sermos adoradores autênticos, parecidos com Cristo. Pequenos cristãos, como eu falei no primeiro vídeo dessa semana, que os discípulos, eles foram conhecidos, né? Eles foram intitulados pequenos cristãos lá em Antioquia. Eles não precisaram chegar lá, nós somos cristãos, nós somos crentes, nós somos do corinho de fogo, não, eles não precisaram falar nada. Só a maneira deles se comportarem, deles falarem, deles ministrarem. Então ali o Espírito Santo de Deus manifestava na vida deles e as pessoas reconheceram que ele eram os pequenos cristãos, que eram parecidos com Cristo. Então nós precisamos nos tornar parecidos com Cristo. A Bíblia já fala em Gênesis, quando Deus ele formou o homem, a imagem e semelhança Deus nos fez. Então nós já somos a imagem e semelhança. Mas agora nós precisamos que Deus ele trate o nosso caráter, sabe? É a nossa integridade. Isso é tratado através das Sagradas Escrituras. Como eu falei, Efésios capítulo 3, onde a Bíblia fala, 3 ou 4, onde a Bíblia fala assim, aquele que rouba não roube mais, porém trabalha, ajude o próximo. Aquele que mentia não mente mais, porém conte a verdade. Então, uma maneira de viver. 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Aqueles que estão em Cristo Jesus, nova criatura são. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Então, estilo de vida, maneira de viver, comportamento. Não é só vestimenta, não é só dogmas, leis, não. É a palavra que nos muda. O que muda o homem, o que muda o ser humano é a palavra de Deus, é as Sagradas Escrituras. Eu não estou falando de religiosidade, de você ir para a igreja todo domingo, você sentar, porque isso não muda ninguém. Se fosse assim, todo mundo estava mudado. Todo mundo vai no domingo na igreja, na quinta-feira ou qualquer outro dia, e a vida das pessoas não muda, porque estão sempre as mesmas pessoas. Pessoas arrogantes, muitas das vezes pessoas se intitula cristão, mas fere o outro, fala palavrão. Por que isso? Por falta de Bíblia, por falta de orar, por falta de relacionamento com Deus. Porque quando nós oramos, nós temos um relacionamento com Deus, é uma via de mão dupla. Nós falamos e Deus fala com a gente. Quando eu leio as Sagradas Escrituras, eu conheço os planos de Deus, o coração de Deus, a vida que Deus tem para mim. Então o que vai me transformar é as Sagradas Escrituras. Eu sou prova viva, eu falo com convicção do que eu estou falando, sabe? Eu falo com convicção porque as Sagradas Escrituras mudou a minha vida. Ela mudou a minha vida e ela continua me mudando dia após dia. E eu vejo os erros que eu tenho há 5, 6 anos, 7 anos de convertido, ainda longe do que a Bíblia está escrito. Mas todo dia eu estou lutando contra a minha carne, militando, sabe? Porque eu sei que sem as Sagradas Escrituras, sem o relacionamento com Deus, eu não vou chegar em lugar nenhum e eu vou ser cada vez pior. Tem uma frase que fala assim, que a conversão tira o homem do mundo, né? Tira você do lugar onde você estava, né, de orgulho, de rancor e tal, mas a santificação, aí ela tira o mundo de você, que as más conversações, que os maus desejos,
que é a fofoca, que tudo que tem de mal dentro de nós, que tem dentro do nosso coração, as Sagradas Escrituras tiram isso de dentro de nós e nos purifica. Agora ela começa a nos encher de paz, a paz que excede todo o entendimento. Quando nós temos o conhecimento das Sagradas Escrituras em meio ao caos, em meio às adversidades, nós se alegramos, pois a Bíblia fala: alegrai-vos também no sofrimento, porque o sofrimento produz a paciência, a experiência, a esperança, e essa esperança não vos deixa confundido, pois foi derramado pelo poder do Espírito Santo. Romanos capítulo 5, versículo 3, 4 e 5. Então as Sagradas Escrituras, ela me dá um padrão em meio às lutas, em meio às adversidades. Eu preciso estar firme, sabe? Porque os sofrimentos presentes não há de se comparar com a glória que há de ser revelada aquele grande dia, ao qual o Senhor está nos esperando para nós sentarmos à mesa com Ele. Então isso é passageiro. Então eu preciso ser um anunciador do Evangelho, eu preciso ser um semeador para mudar vidas. Assim como um dia a palavra de Deus mudou a minha vida, eu creio que ela continua mudando. Jesus, ele fala em João 17, na oração que ele está intercedendo pelos discípulos, ele intercede pela minha vida, por nós. Ele intercedeu há muitos anos atrás, porque ele fala assim, que pela palavra dos discípulos nós seríamos alcançados. Então ele ora, ele faz essa oração. Olha só, não é coisa da minha cabeça, não é invenção minha. Deixa eu achar aqui rapidinho, eu acho que nós já falamos sobre isso, né? Ai, olha só, em favor deles eu me santifico, tal. Olha só, João 17, versículo 20. Minha oração não é apenas por eles, pelos discípulos. Rogo também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles, pela mensagem dos discípulos. Hoje nós estamos aqui pregando o Evangelho, anunciando as boas novas, o arrependimento, a mudança, a transformação. Então através da minha vida, através da sua vida, quando você abre a boca, outras vidas também serão alcançadas através da nossa mensagem, sabe? Porque para alguns a mensagem da cruz é loucura. Para o mundo hoje você fala de salvação é igual na época de Noé, era loucura, não havia dilúvio, não havia chuva. E quando Noé falava que Deus ia mandar chuva, construir a arca, as pessoas chamavam ele de louco. Hoje nós falamos de salvação. Mas sempre fala de salvação, sempre fala disso, as pessoas taxam nós de louco, de santarrão. Mas era igual naqueles dias. E não é diferente, nós só precisamos anunciar e crer, porque a mensagem da cruz é loucura para aqueles que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos, é o poder de Deus, é a graça de Deus, é o amor de Deus, é a misericórdia de Deus. Então a adoração é estilo de vida. Hoje eu estava na academia de manhã treinando e algo falou fortemente no meu coração sobre estilo de vida. Você tem que cuidar do seu corpo, mas você tem que cuidar da sua mente. Você tem que alimentar o seu corpo, mas você tem que alimentar o seu espírito. Então o natural reflete o espiritual, e o espiritual sobressai muito mais além do que o natural. Então eu treinando, o Espírito Santo de Deus ministrava no meu coração 1 Coríntios capítulo 9, versículo 24. Olha só o que o apóstolo Paulo está falando. Vocês não sabem que de todos que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Então ele está falando assim, de todos, né, que participa de uma corrida, que participa de um evento, um só leva o prêmio. Aí ele fala assim, então, corram de tal modo que alcance o prêmio. Todos que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso. Então tem que ter esforço, tem que ter dedicação. Então ele está usando algo físico, algo natural. Ele está usando uma corrida. Ele compara os corredores daquela época. Ele estava assim, tem que ter treinamento, tem que se submeter a regras, sabe? E o Evangelho não é diferente. Tem que ter um treinamento, você tem que orar, você tem que buscar, você tem que ler, tem que perseverar. E não é diferente na vida física, na vida espiritual. É a mesma coisa, tem que ter dedicação, sabe? E ele continua assim, submete a um treinamento rigoroso, para obter uma coroa que logo perece, mas nós fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Olha só, então o material que nós fazemos é algo corruptível, mas o espiritual é para sempre. Quando a gente oramos, se dedicamos. Quando eu tenho que orar? Quando eu quero? Não, eu oro quando eu quero. Quando eu não quero, eu preciso orar. Então eu tenho que ter esse discernimento. Muitas das vezes, quando a gente vai na academia, pratica um esporte, qualquer tipo de esporte, tem dia que você não quer praticar, mas você vai pela disciplina, você vai pela dedicação, pelo esforço, e depois disso gera em você um bem-estar, gera em você uma satisfação, venci. Assim também quando a gente ora 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas, isso é bênção. Depois que acabamos, nós falamos assim, glória a Deus, aleluia, mais um dia maravilhoso, mais um dia para a glória de Deus. Então é uma vida de perseverança, é um estilo de vida que o apóstolo fala assim, cara, aí ele continua assim, mas eu
mas esmurro o meu corpo e faço dele o meu escravo. Então, a minha mente domina o meu corpo, não o meu corpo domina a minha mente. A meu cérebro domina a minha boca, não minha boca domina o meu cérebro e meu corpo, não. Eu preciso me policiar, dominar. Então, através das Sagradas Escrituras, eu consigo viver uma nova vida, um novo estilo de vida. Assim como aquela mulher adúltera, né? Aquela mulher samaritana no poço, ela buscava uma felicidade em outras coisas, até ela ter um encontro com Jesus e encontrar a verdadeira felicidade da vida dela. Então, quando nós encontramos Jesus, a nossa felicidade está nele, está nas Sagradas Escrituras. E muitas pessoas acham que nós não podemos fazer nada. Nós podemos fazer tudo. O apóstolo Paulo, ele fala assim: eu posso todas as coisas, mas nem todas me convêm. Eu preciso ter discernimento, buscar em Deus, na palavra de Deus, se isso agrada a Deus, se isso não agrada a Deus. Então ele fala assim: ó, e não luto como quem esmurra o ar, sabe? Pessoa que está perdida, começa algo e já para, não tem constância, não tem propósito, não tem objetivo de vida, começa algo, uma euforia e logo para. Não, eu preciso perseverar. Então eu luto, eu corro como que eu corro com um objetivo, com um propósito. Eu sei onde eu estou, eu sei para onde eu estou indo, eu sei onde eu estou, então eu traço planos, meta, e porque para saber onde eu estou indo, para mim continuar, eu não perder a motivação, eu não perder o foco, isso continuar me levando além. A palavra de Deus faz isso com a gente. Aí, então, mas esmurro o meu corpo, faço dele o meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Então, nós precisamos nos esforçar, nós precisamos fazer o que precisa ser feito. Tem coisas que as pessoas não vão fazer para a gente, né? Tem coisas que nós precisamos fazer, e é um estilo de vida. Você ser um adorador, você ser um homem, uma mulher de Deus, que quer um relacionamento com Deus, você precisa se esforçar. Então, tem dia que eu quero orar, glória a Deus, aquele dia que você acorda com vontade de orar, e o dia que você não quer, você não ora. Então, tem dia que eu quero me alimentar bem, tem dia que eu não quero comer um doce, alguma coisa, então eu tenho que me abster de algumas coisas. Assim é na vida espiritual também. Então, é estilo de vida. Não é atrás da plataforma, não é no altar, não é no púlpito. Porque aquilo que eu faço no secreto, Deus ele vai nos honrar publicamente, sabe? Nós não precisamos provar nada para ninguém, nós não precisamos mostrar nada para ninguém, porque o Espírito Santo de Deus é quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, a maneira que nós falarmos isso vai convencer o coração das pessoas, porque é o que nós vivemos, é o que nós falamos, é o que nós fazemos. Por isso que Jesus, quando ele ensinava, as multidões se admiravam com o ensino dele, porque não era como os fariseus, como os escribas, como os mestres da lei, porque eles falavam algo e não viviam. Agora, quando Jesus falava algo e ele vivia, então acontecia. Então nós precisamos ser esses homens, essas mulheres, segundo o coração de Deus, tementes, obedientes às Sagradas Escrituras, vivendo uma vida de propósito, vivendo uma vida de dedicação, uma vida de santidade, porque sem santidade nós não veremos a Deus. Então guarda isso no seu coração, sabe? Se essa mensagem tocou o seu coração, se essas mensagens têm sido de edificação para a sua vida, se essas mensagens têm te trazido um aprendizado, comente aí. Comente um amém, comente um glória a Deus, sabe? Porque isso vai me incentivar a buscar mais, a orar mais, a ler a Bíblia mais e trazer conteúdos relevantes para te ensinar. Para que nós possamos... Eu aprendo quando eu te ensino, eu aprendo buscando e eu aprendo também exercendo isso. Então, e quando você deixa um like, quando você compartilha, o YouTube ele entende que é um conteúdo bom, que é um conteúdo relevante e passa para mais pessoas e adiante. Então, porque a fé ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então você está ouvindo algo hoje, isso está sendo semeado no seu coração, está sendo penetrado, isso vai mudar a sua vida, isso vai gerar vida na sua casa, na sua família, no seu trabalho, porque você vai se tornar um adorador parecido com Cristo. As pessoas vão olhar para você e vai ver a luz de Cristo em você. E não foi diferente quando Moisés subiu ao monte. Quando ele descia, a face dele estava transfigurada. Então os discípulos, quando Judas foi entregar Jesus, teve que dar um beijo em Jesus, porque os discípulos estavam ali para não confundir, porque eram todos parecidos. Então Salomão ele fala assim, ó, se você anda com sábio, você vai ser mais sábio ainda. Então as pessoas que eu estou dando ouvido, aquilo que eu estou ouvindo é o que eu vou ser parecido. Então por isso que a importância de nós compartilharmos um vídeo, compartilharmos um conteúdo relevante, porque a fé ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. E muitas das vezes nós vemos pessoas que não mudam, pessoas que não querem compromisso com nada. Por que não mudam? Porque não ouviram a mensagem de Deus. E como que eles vão crer se não tem quem pregue? Como que eles vão crer se não tem quem compartilhe? Então nós precisamos ser essas pessoas que compartilham, que manifestam o reino de Deus, que é a diferença, que é luz do mundo e que é sal da terra. Então, glória a Deus.
Mais um final de semana, estamos chegando, hoje sexta-feira, podemos dizer Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Já quero encerrar, né, hoje essa sexta-feira, orando com você, declarando sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre os seus, que você vai ser um verdadeiro adorador, a sua família vai ser um verdadeiro adorador. E onde você estiver, como um grande evangelista falou, pregue a palavra a todo tempo, né? Se for preciso, use palavras. Então, a nossa maneira de se comportar é um estilo de vida ao qual Deus ele é glorificado e as pessoas vão ver Cristo através das nossas vidas. Senhor Jesus, obrigado, meu Deus, por essa vida que chegou até o fim desse vídeo, que assistiu, Deus, que compartilha, que deixa o seu like, meu Deus, para que Deus, aleluia, como João Batista disse, é necessário que o Senhor cresça e que eu diminua, Senhor. Então que o Senhor visite essa casa, o Senhor visite esses corações, Senhor, que estão ouvindo a mensagem hoje, que vai ouvir daqui a um ano, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, assim como o Senhor orou um dia, que as pessoas sejam tocadas, Senhor, que eles sejam tocados através dessa mensagem, meu Deus, que o seu nome seja glorificado, meu Deus, através dessa mensagem, que eles venham crer no poder do Evangelho através dessa mensagem, Deus. E eu te louvo, Espírito Santo de Deus, por tudo que o Senhor tem feito na minha vida e tudo que o Senhor irá fazer na minha vida e na vida dos meus irmãos, na vida dessas pessoas que estão assistindo, meu Deus, esse vídeo, Deus. Pela fé, Deus, eu creio que grandes coisas o Senhor irá fazer e nós seremos os verdadeiros adoradores ao qual o Senhor está à procura, que te adorem em espírito e em verdade, Deus. Guarde esse final de semana, guarde essa casa, guarde essa família, guarde os filhos, Senhor, os netos, as gerações, que nós possamos, Deus, aleluia, deixar um legado, Senhor, legado de homens e mulheres de Deus, os heróis da fé, meu Deus, como está escrito na galeria da fé em Hebreus 11, nós possamos sermos, meu Deus, os heróis da fé nesses dias, trazendo um avivamento, trazendo uma palavra, Senhor, de direcionamento, assim como João Batista, voz do que clama no deserto, Deus. Então eu te louvo, Espírito Santo de Deus, por essa tarde, eu te louvo por mais um dia de vida, eu te louvo por tudo que o Senhor tem feito, Deus, em nome de Jesus. Obrigado, Espírito Santo de Deus. Ao Senhor seja dada a honra, ao Senhor seja dada a glória, ao Senhor seja dado o louvor e adoração. Amém. Deus abençoe, meus irmãos, a paz de Cristo que excede todo entendimento seja sobre a sua vida, sobre a sua casa, em nome de Jesus. Amém.